Capítulo 28. Charlatanismo e ilusionismo. Médiuns interesseiros, fraudes espíritas. Médiuns interesseiros. Item 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, não há nada de estranho em que também se queira explorar os espíritos. Resta saber como os espíritos receberiam isso, caso tentássemos conversar com eles a respeito deste assunto. Para começar, diremos que nada se presta melhor ao charlatanismo e ao ilusionismo do que a exploração dos espíritos. Se o número dos falsos sonâmbulos é imenso, bem maior é o número dos falsos médiums. Apenas esse fato já seria motivo suficiente para justificar a nossa desconfiança. O desinteresse financeiro, ao contrário, é a resposta mais clara que se pode dar aos que só veem nos fenômenos espíritas o produto de uma hábil manobra. Não existe charlatanismo desinteressado, ou melhor, que não vise a remuneração. Sendo assim, qual seria o objetivo das pessoas que praticam a fraude espírita sem proveito próprio? Principalmente quando a honra dessas pessoas está acima de qualquer suspeita? Se o fato de um médium obter lucros com a sua faculdade pode levantar suspeita, essa circunstância não constitui por si só uma prova para levantar suspeita. Essa circunstância não constitui por si só uma prova de que essa suspeita seja verdadeira. Esse médium pode ter uma aptidão real e agir de boa fé, mesmo recebendo remuneração. Para esse caso, vejamos se é possível esperar um resultado satisfatório. Item 305. Aquele que compreendeu perfeitamente o que dissemos sobre as condições necessárias para que uma pessoa sirva de médium aos bons espíritos, como pode supor que um espírito, por menos adiantado que seja, fique o tempo todo à disposição de um empresário de sessões e ainda se sujeitando às exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que apareça? Devemos nos lembrar ainda das inúmeras causas que podem afastar os bons espíritos, ou seja, das circunstâncias que não dependem da vontade deles e que impedem o seu comparecimento. Enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influência sobre a natureza das comunicações. Sabemos da aversão que os espíritos esclarecidos têm por tudo aquilo que representa a cobiça e o egoísmo, e também da pouca importância que dão às coisas materiais. Então, como admitir que eles se prestem a ajudar aqueles que pretendem comercializar as suas manifestações? Isso repugna à razão e seria preciso conhecer muito pouco sobre a natureza do mundo espiritual para acreditar que tal coisa seja possível. Entretanto, os espíritos levianos, não menos escrupulosos e apenas buscam ocasiões para se divertirem à nossa custa. Disso resulta, se não formos enganados por um falso médium, é bem possível que o sejamos por alguns desses espíritos. Somente essas reflexões já nos dão uma ideia do grau de confiança que podemos ter nas comunicações dessa espécie. Assim, para que serviriam hoje os médiuns pagos, uma vez que qualquer pessoa, mesmo sem possuir a faculdade mediúnica, pode encontrá-la em algum membro de sua família, entre os seus amigos ou no círculo de algumas de suas relações. Item 306. Os médiuns interesseiros não são apenas aqueles que exigem um pagamento. Nem sempre o interesse se traduz pela expectativa de um ganho financeiro, mas também pelas ambições de toda sorte, nos quais podemos incluir os interesses pessoais. Essa é uma falha de caráter que os espíritos mistificadores sabem aproveitar muito bem e utilizam
com uma habilidade e uma astúcia verdadeiramente notáveis. Desse modo, iludem e enganam aqueles que se colocam sob a sua dependência. Resumindo, a mediunidade é uma faculdade concedida para a prática do bem e dos bons espíritos. Se afastam de quem pretende utilizá-la como um meio para conseguir qualquer coisa que não correspondam ao objetivo da providência. O egoísmo é uma chaga da sociedade e os bons espíritos trabalham para combatê-lo. Sendo assim, não se pode admitir que eles possam trabalhar para servi-lo. Isso é tão coerente que seria inútil insistir mais sobre esse assunto. Item 307. Os médiums de efeitos físicos pertencem a outra categoria. Esses efeitos geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não queremos dizer com isso que tais espíritos sejam necessariamente maus. Um simples carregador pode ser um bom homem, muito honesto. O médium de efeitos físicos, que deseja obter o lucro com a sua faculdade, não tem dificuldade em encontrar inúmeros espíritos que o assistam sem muita repugnância. Mas, ainda nesse caso, existe um outro inconveniente. Tanto o médium de efeitos físicos, quanto o de comunicações inteligentes, recebeu a sua faculdade para bem empregá-la, e não para sua satisfação pessoal. Ela lhe é dada sob a condição de que utiliza de forma conveniente. Assim, se o médium abusa da sua faculdade, ela pode lhe ser retirada ou ele pode torná-la prejudicial a si mesmo, porque definitivamente os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Os espíritos inferiores gostam muito de mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Prestam-se de boa vontade às brincadeiras, aos caprichos da curiosidade, porque se divertem com isso, mas não gostam de ser explorados, nem de servir de comparsas para que o médium aumente a sua receita. Provam a cada instante que possuem vontade própria e que agem quando e como lhes convém. Esse fato torna os médiums de efeitos físicos ainda mais inseguros quanto à regularidade das mistificações do que os médiums escreventes. Pretender produzir as mistificações em dias e horas determinadas é dar prova da mais profunda ignorância. Então, o que faz o médium para ganhar dinheiro? Simula ou frauda os fenômenos. É o que acontece, não apenas com aqueles que fazem disso uma profissão declarada, mas também com as pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil e mais cômodo ganhar a vida por esse meio, ao invés de trabalhar. Se o espírito nada produz, os médiuns suprem a sua falta. A imaginação é muito fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. O interesse financeiro constitui um motivo legítimo de suspeita, e é por isso que ele dá o direito para que um exame rigoroso seja feito. Ninguém pode se ofender com esse exame, bastando que se justifique para anular a suspeita. Mas, tanto as suspeitas são legítimas nos casos em que há pagamento, quanto são ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. Item 308. A faculdade mediúnica, mesmo quando restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para exibi-la nos teatros de feira. Aquele que pretende ter os espíritos às suas ordens para exibi-los em público pode, com justa razão, ser suspeito de charlatanismo ou da prática mais ou menos hábil de ilusionismo. Que as pessoas se lembrem disso todas as vezes que virem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo. Com entrada paga. Não se esqueçam também do tipo de produto que estão comprando ao entrar na sessão.
De tudo o que foi dito, concluímos que o desinteresse na remuneração é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se esse desinteresse nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, pelo menos ele retira dos maus espíritos um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores. Item 309. Resta ainda aquilo que se pode chamar de as trapaças do amador, ou seja, as fraudes inocentes de alguns brincalhões de mau gosto. Sem dúvida, essas trapaças podem ser praticadas como passatempo em reuniões fúteis e levianas, mas nunca em reuniões sérias, compostas por pessoas também sérias e honestas. Uma pessoa até pode ter o prazer de praticar uma mistificação momentânea, mas seria preciso que ela fosse dotada de uma paciência extraordinária para representar esse papel por meses e anos, e a cada vez, durante horas seguidas. Apenas um interesse qualquer pode justificar tamanha perseverança. Portanto, esse interesse, conforme já dissemos, autoriza todas as suspeitas. Item 310. Às vezes, podemos argumentar que um médium que dedica todo o seu tempo ao público no interesse da doutrina espírita não pode fazê-lo de graça, uma vez que ele precisa viver, mas é no interesse da doutrina ou no seu próprio interesse que ele emprega o seu tempo? Não será antes porque ele entrevê na mediunidade um ofício lucrativo? Quando se visa o lucro, sempre é possível encontrar pessoas dedicadas. Será que essas pessoas não possuem outro meio de subsistência? Não nos esqueçamos de que os espíritos, seja qual for o seu grau de superioridade ou de inferioridade, são as almas dos homens que já morreram. Se a moral e a religião recomendam, como um dever de todos, respeitar os restos mortais daquele que desencarnou, maior ainda deve ser a obrigação de respeitar o seu espírito. O que diriam de uma pessoa que tirasse um corpo do túmulo e o exibisse por dinheiro, por esse corpo capaz de provocar a curiosidade? Será menos desrespeitoso exibir o espírito em vez do corpo, sob o pretexto de que é curioso ver como age o espírito? Observem que o preço dos lugares será proporcional aos truques que essa pessoa faça e ao atrativo do espetáculo. Mesmo que em vida esse espírito tivesse sido um comediante, jamais suspeitaria que após a sua morte pudesse encontrar um diretor que, em proveito próprio, o fizesse representar de graça. É importante não esquecer que as mistificações físicas, assim como as manifestações inteligentes, apenas são permitidas por Deus, para nossa instrução. Item 311. Apesar dessas considerações morais, não contestamos, de modo algum, a possibilidade de existirem médiuns interesseiros que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as profissões. Falamos apenas do abuso, mas é preciso ouvir, pelos motivos já expostos, que existe uma mais razão para o abuso entre os médiuns remunerados do que entre aqueles que, considerando a sua faculdade mediúnica como uma graça recebida, só a utilizam para servir. O grau de confiança ou de desconfiança que se pode conceder a um médium remunerado depende, antes de tudo, da consideração que temos pelo seu caráter e pela sua moral, além das circunstâncias em que ele se encontra. Existem médiuns que agem de maneira eminentemente séria e útil. O que os impede de empregar o seu tempo em outra atividade e que, por conta disso, podem estar desempregados. Esses médiuns não devem ser confundidos com os médiuns especuladores, aqueles que, premeditadamente, fazem da sua mediunidade um comércio.
De acordo com o motivo e com o objetivo, os espíritos podem condenar, absolver e até mesmo auxiliar o médium. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Observação: nesta passagem, Kardec revela equilíbrio e bom senso ao considerar o problema em seus diferentes aspectos. A mediunidade paga é um mal, por todos os motivos expostos, mas existem casos em que o médium pode se encontrar em situação difícil para exercê-la. São casos excepcionais, mas existem. Não se deve julgá-los, mas os espíritos os julgam e agem de acordo com a justiça. O importante é não se tomar a exceção para justificar casos dessa natureza. Lembramos que onde houver interesse financeiro, o perigo sempre está presente. Herculano Pires. Item 312. Os sonâmbulos que utilizam a sua faculdade de modo lucrativo não podem ser incluídos no mesmo caso, ainda que essa exploração esteja também sujeita a abusos e o desinteresse financeiro constitua a maior garantia de sinceridade. A posição é diferente, porque nesse caso é o próprio espírito do sonâmbulo que age. Então podemos dizer que, na realidade, os médiuns sonâmbulos exploram o seu próprio espírito, uma vez que eles têm a liberdade de fazer o que bem entendem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Ver item número 172, médium sonâmbulo. Item 313. Não ignoramos que a nossa severidade para com os médiuns interesseiros faz com que se revoltem contra nós todos aqueles que exploram ou que tentam explorar esse novo comércio. Esses médiuns tornam-se nossos inimigos implacáveis, assim como os amigos de tais médiuns que naturalmente tomam o seu partido. Consolamo-nos ao lembrar que os mercadores expulsos do templo de Jerusalém por Jesus também não deviam vê-lo com bons olhos. Temos igualmente contra nós as pessoas que não consideram o assunto com a devida sinceridade. Entretanto, julgamo-nos no direito de ter a opinião e emiti-la. Não obrigamos ninguém a adotá-la. Se a imensa maioria aderiu a ela, é porque a considera justa. De fato, é fácil compreender que existe maior probabilidade de encontrarmos a fraude e os abusos na especulação do que no desinteresse financeiro. Quanto a nós, se os nossos escritos contribuem para lançar o descrédito sobre a mediunidade interesseira, tanto na França quanto em outros países, acreditamos que esse é um dos maiores serviços que esses escritos prestam ao espiritismo sério. Fraudes espíritas, item 314. Aqueles que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem a algum tipo de fraude os efeitos produzidos. Baseiam-se no fato de que os ilusionistas hábeis fazem coisas que parecem prodígios. Para aqueles que não conhecem os seus segredos, assim concluem que os médiuns não passam de ilusionistas. Já refutamos este argumento, ou melhor, esta opinião, principalmente nos artigos sobre o Sr. Rom e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Diremos sobre esse assunto apenas algumas palavras, antes de tratarmos de coisa mais séria. Aliás, há uma consideração que não escapa a todo aquele que refletir um pouco, sem dúvida. Existem ilusionistas que possuem uma habilidade notável, mas não raros. Se todos os médiuns praticassem a fraude, seria preciso admitir que em pouco tempo a arte de iludir
fez progressos extraordinários, tornando-se subitamente muito conhecida. Além disso, essa arte estaria presente, de forma inata, em pessoas que nem sequer suspeitavam que a possuíam, e até mesmo em crianças. Pelo fato de haver charlatões que vendem remédios falsos nas praças públicas, de haver médicos que, mesmo sem irem às praças públicas, traem a confiança dos seus clientes, deve-se concluir que todos os médicos são charlatões? E que a classe médica deva perder a consideração de que desfruta? Pelo fato de haver pessoas que vendem tintura no lugar de vinho, deve-se concluir que todos os comerciantes de vinho são falsificadores e que não existe vinho puro? Abusa-se de tudo, até mesmo das coisas mais respeitáveis, e pode-se dizer que a fraude também tem a sua inteligência. Mas a fraude sempre tem um objetivo, um interesse material qualquer, onde não há nada a lucrar. Também não há nenhum interesse em enganar. Foi por isso que dissemos, falando dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias é o absoluto desinteresse financeiro. Item 315. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos de efeitos físicos, por alguns motivos que é bom levar em consideração. Em primeiro lugar, esses fenômenos impressionam mais aos olhos do que a inteligência, e são por isso mesmo os mais fáceis de serem imitados pelos ilusionistas. Em segundo lugar, eles despertam a curiosidade muito mais do que os outros fenômenos, o que acaba por atrair as multidões. Assim, podemos considerá-los como sendo os mais produtivos para serem utilizados nas fraudes. Levando em consideração que esses fenômenos impressionam aos olhos e despertam a curiosidade, os charlatões têm todo o interesse em imitar essas manifestações. Os espectadores, na sua maioria, não conhecendo os fenômenos de efeitos físicos, procuram antes uma distração do que uma instrução séria. Ora, é sabido que se paga mais por aquilo que diverte do que por aquilo que instrui. Além disso, há outro motivo de vital importância. O ilusionista pode imitar os efeitos materiais, para os quais ele só precisa possuir habilidade. Entretanto, não conhecemos, até o presente momento, nenhum ilusionista que tenha a capacidade de improvisação, o que requer uma dose de inteligência pouco comum. Nem o dom de produzir essas belas e sublimes mensagens, em geral tão cheias de ensinamentos, que os espíritos costumam dar em suas comunicações. Isso nos faz lembrar o fato a seguir. Certo dia, um escritor bastante conhecido veio nos procurar e disse que era um excelente médium escrevente intuitivo e que se colocava à disposição da Sociedade Espírita de Paris. Como temos por hábito apenas admitir na sociedade médiuns cujas faculdades conhecemos, pedimos ao visitante que primeiro nos desse uma prova da sua faculdade numa reunião particular. Ele efetivamente compareceu e, durante a reunião, vários médiuns experientes receberam mensagens e deram respostas de notável precisão sobre as questões propostas e sobre assuntos desconhecidos por ele. Quando chegou a vez do nosso visitante, ele escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que naquele dia sentia-se um pouco indisposto e nunca mais retornou. Provavelmente, ele se deu conta de que o papel de médium de efeitos inteligentes era bem mais difícil de desempenhar do que imaginara. Item 316. Em todas as situações, as pessoas mais fáceis de serem enganadas são aquelas que não pertencem ao ofício, ou melhor, que não são do ramo. O mesmo acontece com o espiritismo. Aquelas que não o conhecem se deixam iludir facilmente pelas aparências. Entretanto, um estudo prévio e atento possibilita que as pessoas entendam as causas que geram os fenômenos.
assim como as condições normais em que eles podem ser produzidos, permitindo que elas possam reconhecer a fraude quando esta existir. Item 317. Os médiuns trapaceiros receberam a condenação que mereciam. Na seguinte carta que publicamos na Revista Espírita do mês de agosto de 1861. Paris, 21 de julho. Senhor, pode-se estar em desacordo acerca de certos pontos e estar em perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler, na página 213 do último número de sua Revista Espírita, algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espíritas, às quais tenho a satisfação de me associar em todas as minhas forças. Nessa publicação, todas as discordâncias a propósito de teorias e doutrinas desaparecem como por encanto. Não sou assim tão severo quanto o Senhor com relação aos médiuns que, de alguma forma digna e conveniente, aceitam uma remuneração como indenização pelo tempo que dedicam a experiências, muitas vezes longas e cansativas, mas sou tão contra quanto o Senhor, e não poderia ser mais com relação àqueles que, em semelhante caso, quando surge a oportunidade, suprem, pela astúcia e pela fraude, a ausência ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados, pelo simples fato de que os espíritos se afastaram. Ver item número 311. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia. E o médium inescrupuloso que acredita poder fazer isso é alguém que está com o seu senso moral obstruído. Conforme você observou, com exatidão, é lançar o assunto em descrédito na mente dos indecisos. Desde que a fraude seja reconhecida, acrescento ainda que é comprometer do modo mais deplorável os homens honrados, que prestam aos médiuns o apoio desinteressado dos seus conhecimentos e das suas luzes, que se tornam avalistas de boa-fé, que neles deve existir, patrocinando-os de alguma forma. É cometer, para com esses homens dignos, uma verdadeira deslealdade. Todo médium que fosse apanhado em manobras fraudulentas, que fosse apanhado, para usar um termo mais popular, com a boca na botija, mereceria ser banido por todos os espiritualistas e espíritas do mundo, para os quais constitui um dever rigoroso desmascará-lo ou difamá-lo. Se o senhor quiser inserir essas breves linhas na sua revista, elas estão à sua inteira disposição. Aceita, etc. Mateus. Item 318. Nem todos os fenômenos espíritas de efeitos físicos são igualmente fáceis de imitar, e existem alguns que desafiam a habilidade dos ilusionistas. São eles: o movimento dos objetos sem que ninguém os toque, a suspensão dos corpos pesados no espaço, as pancadas provenientes de diferentes lados, as aparições e assim por diante. Tais imitações só podem ser realizadas com o emprego de truques e com a cumplicidade de alguém. Eis porque dizemos que, em tais casos, é preciso observar atentamente as circunstâncias e, principalmente, levar em conta o caráter e a posição que essas pessoas ocupam na sociedade, bem como o objetivo e o interesse que elas possam ter em enganar. Esse é o melhor de todos os controles, porque existem circunstâncias que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita. Em princípio, é necessário desconfiar de que quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou um objeto de curiosidade e de divertimento.
Desconfiem também daquele que pretende produzi-los à sua vontade e com a data marcada, conforme já explicamos. Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas, ou melhor, os espíritos que se manifestam, têm as suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também possuem o seu livre-arbítrio. Portanto, não se submetam aos nossos caprichos. Veritem número 38. Basta assinalar algumas desculpas empregadas ou que podem ser empregadas em certos casos para prevenir os observadores de boa-fé contra a fraude. Quanto às pessoas que teimam em julgar sem aprofundar as observações, seria tempo perdido fazer com que elas mudem de ideia. Item 319. Um fenômeno mais comum é o das pancadas que vibram no interior da própria madeira, com ou sem movimento da mesa ou de outros objetos empregados. Esse efeito é um dos mais fáceis de ser imitado, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no imóvel. Entretanto, existe um pequeno artifício especial que é útil revelar. Basta que uma pessoa coloque as duas mãos espalmadas sobre a mesa e aproxime-as até que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Então, por meio de um movimento muscular totalmente imperceptível, provoca-se nelas um atrito que produz um ruído seco, muito parecido com o ruído da tiptologia, que ocorre no interior da madeira, mas que é causado pelos espíritos. Esse ruído repercute na madeira e produz uma completa ilusão. Nada é mais fácil do que fazer com que os presentes ouçam o número de pancadas que haviam solicitado, que ouçam o toque de um tambor, que tenham a resposta para certas perguntas através de um sim ou por um não, que recebam respostas pela indicação de números ou mesmo pela indicação das letras do alfabeto. Quando se está prevenido, é muito mais fácil descobrir a fraude. Ela se torna impossível se as mãos ficarem afastadas uma da outra, e desde que se tenha a certeza de que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Além disso, as pancadas verdadeiras produzidas pelos espíritos apresentam a característica de mudarem de lugar e de timbre à vontade, o que não acontece quando a causa dos ruídos é a que explicamos anteriormente, ou qualquer outra semelhante. Tanto isso é verdade que as pancadas, além de se produzirem na mesa, se produzem em outros móveis, com os quais ninguém está em contato. Se produzem nas paredes, no teto e assim por diante, respondendo perguntas não previstas. Veritem número 41. Item 320. A escrita direta é ainda mais fácil de imitar. Sem falar dos produtos químicos, bem conhecidos, que fazem com que a escrita apareça numa folha em branco após um determinado tempo. Esse procedimento pode ser evitado tomando-se os cuidados mais simples. Pode acontecer que alguém, utilizando um truque com muita habilidade, substitua um papel pelo outro. Também pode acontecer que aquele que deseja fraudar possua a arte de desviar a atenção dos outros. Enquanto escreve rápida e habilmente algumas palavras, alguém nos disse que viu uma pessoa escrever assim, utilizando uma pontinha de grafite escondida debaixo da unha. Item 321. O fenômeno do transporte de objetos também se presta à fraude. Qualquer pessoa pode ser enganada facilmente por um ilusionista mais ou menos mesmo que ele não seja profissional no ramo. No parágrafo especial que publicamos no item número 96, os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais em que o fenômeno de transporte se produz. Portanto, é lícito concluir que a obtenção fácil desse fenômeno deve, no mínimo, ser considerada suspeita,
A escrita direta está no mesmo caso. Item 322. No capítulo sobre os médiuns especiais mencionamos, de acordo com os espíritos, as aptidões mediúnicas que são comuns e as que são raras. Portanto, devemos desconfiar dos médiuns que pretendem possuir com muita facilidade as aptidões mediúnicas raras, ou que ambicionem dispor de muitas faculdades, pretensão que só muito raramente se justifica. Item 323. Conforme as circunstâncias, as manifestações inteligentes são as que oferecem a maior garantia. Entretanto, nem por isso elas estão livres da imitação, pelo menos no que se refere às comunicações banais e comuns. Acredita-se que os médiuns mecânicos passem maior segurança, não só pelo que diz respeito à independência das ideias, como também contra as fraudes. É por essa razão que certas pessoas preferem os médiuns mecânicos. Pois bem, isso é um erro. A fraude se infiltra por toda parte e sabemos que com habilidade se pode dirigir à vontade, até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve, dando-lhe todas as aparências dos movimentos espontâneos. O que afasta todas as dúvidas são os pensamentos expressos pelos espíritos. Quer eles venham por um médium mecânico, quer venham por um médium intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Existem comunicações que estão de tal forma fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que seria preciso iludir-se muito para atribuir a ele a sua autoria. Reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas ainda não lhe reconhecemos o dom de tornar sábio um ignorante, e nem de dar inteligência a quem não a possui. Em resumo, repetimos, a melhor garantia contra a fraude está na realidade, na moralidade notória dos médiuns e na ausência de qualquer interesse de ordem material ou de amor próprio, capazes de estimular dos médiuns o exercício das faculdades mediúnicas que eles já possuem, visto que o interesse material e o amor próprio também podem levar os médiuns a simular faculdades que eles não possuem.